Olá, eu sou Edson Leonel, sou professor do Departamento de Estruturas da USP São Carlos e nesse vídeo nós discutiremos as resoluções das questões que compuseram a prova 1 no curso de Mecânica dos Sólidos 1, ministrado no primeiro semestre de 2024. Portanto, na sequência desse vídeo nós apresentaremos os enunciados das questões e na sequência as resoluções. A primeira questão possui o seguinte enunciado: determine os diagramas de esforços solicitantes da estrutura mista apresentada na figura abaixo. A treliça plana, definida pelos nós C, D e F, conecta-se ao pórtico plano ABC por meio do nó C. Três forças concentradas solicitam a treliça plana, enquanto duas forças distribuídas e uma força concentrada solicitam o pórtico plano. Bem, esse problema, como o enunciado já descreve, envolve uma estrutura mista, ou seja, uma estrutura que é composta por elementos estruturais diferentes, ou seja, nós temos nesse caso as barras definidas pelos nós ABC, que são elementos de barra geral, são pórticos planos nesse caso, e as barras CF, CD, DF e DE e F são compostas por elementos de barra simples, ou seu conjunto forma uma treliça plana no presente problema. Os elementos estruturais e as suas subestruturas estão conectadas no ponto C. Então, a dica, para a solução desse problema é fazer a separação da estrutura e a imposição do equilíbrio na interação entre as duas estruturas, ou seja, no ponto C, que é o ponto onde nós fazemos a interação entre o pórtico plano e a treliça, nós podemos separar a estrutura nessa localização e aí fazemos, por meio da terceira lei de Newton, a aplicação das ações de uma estrutura sobre a outra. Nesse caso fica simples pelo fato da treliça plana, especialmente no seu ponto C, ela ser composta por um conjunto de barras que são conectados através de nós, onde assume-se que sejam perfeitamente articulados. Então, nessa situação, os pontos C, D e F eles são perfeitamente articulados, e nessa situação, os momentos fletores atuantes sobre estes pontos é especialmente nulo. Então, nessa situação, os elementos de barra simples, como sabemos da parte teórica discutida em sala de aula, eles não transmitem momentos fletores nem forças cortantes, e o único esforço solicitante transmitido é a força normal. Dessa forma, separando a estrutura no ponto C, nós vamos verificar que, em relação àquela posição, o momento fletor é zero, e as únicas ações transmitidas da estrutura de treliça para a estrutura de pórtico plano são força horizontal e força vertical, pelo fato dos graus de liberdade que são compatibilizados no ponto C serem apenas os deslocamentos horizontal e vertical. Dessa forma, o giro relativo das barras que concorrem ao nó C é permitido, o que faz com que o momento fletor no ponto C seja nulo. Então, a estratégia de solução desse problema, que é bem simples, passa pela separação da estrutura em seu ponto C. Então, como nós vemos aqui na primeira ilustração, a gente separa a estrutura mista na sua porção pórtico plano e na sua porção treliça plana, sendo que sobre o nó C, como nós sabemos que haverá a compatibilidade de deslocamento horizontal e deslocamento vertical, então as ações de uma subestrutura sobre a outra subestrutura envolvem apenas a aplicação de duas forças. Uma horizontal que eu estou chamando de H e a outra vertical que eu estou chamando de V, como nós podemos verificar aqui na nossa ilustração. Então, como ação e reação, ou seja, a ação de uma subestrutura sobre a outra atende à terceira lei de Newton, então a ação horizontal que eu estou assumindo, que seja orientada da esquerda para a direita sobre o pórtico plano, na treliça plana ela está orientada da direita para a esquerda, é ação e reação. Da mesma forma, acontece com as forças verticais. Sobre o pórtico, eu estou assumindo que eu tenho uma força vertical orientada de cima para baixo, enquanto que sobre a treliça plana eu tenho a mesma força vertical, só que orientada de baixo para cima, pelo fato de serem ação e reação. Então, podemos, nesse caso aqui, as subestruturas são isostáticas, então nós podemos fazer o equilíbrio de cada uma de forma separada.
Então, tomando aqui a treliça plana, então consideramos aqui as duas ações, né, do pórtico sobre a treliça, que são as forças V e H, e temos também a reação de apoio do nó E, que como é um apoio simples, nós temos aqui, né, apenas o impedimento ao deslocamento vertical do nó. Com isso, né, surge aqui uma reação vertical, uma força vertical no ponto E. Então, o diagrama de corpo livre desta treliça plana ilustrada aqui é o que está mostrado na figura abaixo. Ou seja, nós temos a força de 10 aplicada no nó D, as duas forças de 10 aplicadas sobre o nó F, as forças V e H, que representam a ação do pórtico sobre a treliça plana, e, claro, né, a reação de apoio do ponto E. Então, vamos fazer aqui, por simplicidade, o equilíbrio de momentos, né, ou somatória nula de momentos em torno aqui, ó, do ponto C. Com isso, a gente já descobre qual que é a reação vertical VE. Então, ó, somatória de momentos Z em relação ao ponto C igual a zero. Então, nós temos o momento causado pela reação de apoio VE. Então, nós calculamos, né, o momento considerando simplesmente, né, ó, fazemos a regra da mão direita, uma vez que o momento fletor ele é o produto vetorial entre os vetores, né, força e distância. E o resultado desse produto vetorial é também um vetor, né, que está orientado de maneira perpendicular ao plano formado pelos dois primeiros vetores, nesse caso, força e distância. Então, para a gente calcular o vetor momento associado à força VE, basta que a gente oriente, né, a ponta dos dedos no sentido de atuação da força, palma da mão orientada do ponto de aplicação da força até o eixo em torno do qual eu estou somando os momentos. Fazemos a regra da mão direita, para onde apontar o polegar é o sentido de atuação do vetor momento fletor nesse caso. Então, nós temos a força VE, que atua aqui no ponto E, vezes o seu braço de alavanca, que é 4 metros. Pela regra da mão direita, isso aí dá um vetor momento que atua no plano de maneira perpendicular ao plano da tela. Essa força vertical de 10 que atua no ponto D, ela não causa momento, porque ela concorre ao ponto em torno do qual eu estou somando os momentos. A força horizontal de 10 que atua no nó C, ela também não causa momentos em relação ao eixo ou o ponto em torno do qual eu estou somando os momentos aqui, que é o ponto C. E temos também o momento causado por essa força de 10 vertical aplicada no ponto F. Então, fazendo também, né, a regra da mão direita, a gente percebe que esse momento aqui, ó, causado pela essa força vertical de 10 é um momento negativo. Então, 10 vezes 4, que é o braço de alavanca, é igual a zero. Então, impondo esse equilíbrio, a gente descobre que o VE vale 10 kN. Somatória de forças em Y é igual a zero. Então, nós teremos, né, ó, a força V aplicada sobre o nó C, orientada para cima, né? Obviamente nós arbitramos o sentido dessas forças, dificilmente a gente consegue já determiná-las de maneira correta com um simples olhar sobre a estrutura, embora, né, o sentido correto dessas ações, né, que a gente arbitra aqui, tanto a reação de apoio quanto as ações V e H, né, que implicam da interação mecânica da estrutura com a sua continuidade, a gente pode arbitrar e o seu sentido correto sai naturalmente do equilíbrio. Então, fazendo a somatória de forças em Y igual a zero, teremos, né, a força V atuante no ponto C, a força de 10 que atua aqui, ó, no ponto D, a outra força de 10 que atua no ponto F, mais a reação VI, que é 10 também. Então, fazendo a somatória de forças em Y igual a zero, descobrimos que a reação V, lá no ponto C, ela vale 10. Então, se resultou positivo, quer dizer que o sentido que nós já arbitramos é o sentido correto. Somatória de forças em X igual a zero, temos menos H, que é a força horizontal atuante no ponto C, mais 10, que é a força horizontal atuante no ponto F. Então, com isso, descobrimos que a força H vale 10 kN. Então, uma vez determinadas, né, as reações de apoio e também as forças de interação da estrutura com sua continuidade, podemos aplicar o método dos nós para descobrir quanto valem as forças normais em cada uma das barras da treliça. Então, começando esse equilíbrio pelo nó E, que é o nó aqui, ó, do canto inferior direito. Então, quais são as ações que nós temos sobre o nó, né? Temos a reação de apoio, que é o 10, que já determinamos anteriormente. Temos a força NDE, temos a força NEF, as quais, né, possuem esse sentido porque nós, pela nossa convenção, né, forças trativas são positivas, forças compressivas são negativas. Então, arbitrando o sentido das forças da maneira como está aqui no equilíbrio, o resultado do equilíbrio já vai nos dizer naturalmente, né, se a ação ela é compressiva ou ela é trativa. Então, se nós fizermos somatória de forças em X igual a zero, então o que nós descobrimos é que o NDE vale zero, porque eu não tenho nenhuma força horizontal, e somatória de forças verticais igual a zero, descobrimos que o NEF ele vale menos 10 kN. Ou seja, o NEF ele é de compressão, né? Para que o equilíbrio exista, ele tem que estar orientado na vertical para baixo.
Então essa força de NF ela é uma de compressão, né? Até o Czinho aqui para indicar que é a compressão. Podemos equilibrar também o nó C, que é o nó que faz a conexão, né, da treliça plana com o pórtico plano. Então verificamos, né, que sobre o nó C temos as duas ações V e H determinadas anteriormente, que são forças de 10 orientadas na horizontal para a esquerda e na vertical para cima. Temos também, né, atuante sobre esse nó a força NCF, que é a força normal da barra horizontal, e o NCD, que é a força normal da barra vertical que concorre ao nó C. Nesse caso, né, se nós fizermos somatória de forças em x igual a zero, vamos descobrir direto, né, que o NCF vale 10 kN de tração e que o NCD ele vale também 10 kN e também de tração. Né, as duas resultaram positivas. Então, para a gente terminar o equilíbrio, basta que a gente faça, né, a determinação da força normal atuante na barra inclinada. Então, para isso, a gente pode passar para o equilíbrio do nó D. Né? Então, sobre o nó D, o que a gente sabe? Que nós temos uma força vertical para baixo de 10 kN, temos a força do NCD, né, que vale 10 kN, que nós determinamos aqui, ó, do equilíbrio do nó C. Então, como ela é trativa, né, resultou aqui um valor positivo, quer dizer que sobre o nó D, ela tem que estar orientada de maneira a sair do nó, né, escapar do nó, porque isso indica que, né, sobre a barra ela estaria na vertical para baixo, por equilíbrio. Então, com isso, né, temos também atuante sobre este nó, né, o nó D, a força normal na barra inclinada, que é o NDF. Só que quando a gente faz aqui, ó, somatória de forças em x igual a zero, a única força, né, que tem componente atuante na horizontal é a projeção horizontal do NDF, e é só ela. Então, quando eu faço aqui, ó, o NDF vezes o cosseno que a barra DF faz com a horizontal, eu descubro que o NDF ele vale zero. Né? Então, isso é o nosso resultado. E aí, para checar, né, se o nosso equilíbrio está correto, a gente pode fazer a somatória de forças em Y também nessa barra, e a gente descobre, né, que o 10 menos 10 dá zero, ou seja, o nosso NCD, que é 10 aqui em cima, ele anula, né, com a força aplicada de 10. Então, somatória de forças em Y é igual a zero. Então, embora eu não esteja mostrando aqui, ó, mas a gente poderia fazer a somatória de forças igual a zero sobre o nó F para mostrar também que dá zero, né? Ou seja, porque nessa situação nós já conheceremos todas as forças normais que concorrem a esse nó e também todas as ações. Então, somatória de forças em x igual a zero, somatória de forças em y igual a zero, que no fundo dá, né? Porque a força normal na barra F ela é de compressão, então isso resulta, né, numa força vertical concorrendo para o nó, que cancela com essa força de 10 aqui, ó, né, aplicada sobre o nó F. Da mesma forma, como a força normal na barra CF, né, ela é de tração, então isso indica que a força está saindo do nó, né, que cancela com esse 10 que está aplicado. Tá bom? Então, com isso a gente termina o equilíbrio da treliça, né, e podemos agora partir para o equilíbrio do pórtico, lembrando, né, ó, que sobre o pórtico, e em especial, né, sobre o nó C, nós temos a atuação das forças H e V com estes sentidos, né, ou seja, sentidos opostos ao que nós acabamos de calcular aqui na treliça, pelo fato, né, da gente atender a terceira lei de Newton, ou seja, ação e reação. Então, o efeito da treliça sobre o pórtico, né, resulta em duas forças, uma horizontal e vertical, que possuem estes sentidos indicados aqui na figura. Tá? Então, no slide seguinte, onde nós vamos apresentar, né, a análise do pórtico de forma separada, então só lembrando que vai aparecer, né, uma força vertical de 10 e uma força horizontal também de 10 ali sobre o nó C. Então vamos lá. Então com isso, ó, isolando o pórtico, então, que é o que está mostrado aqui nessa figurinha, o que nós sabemos? Né? Que sobre o ponto A nós temos um engaste, e que para a construção do diagrama de corpo livre, né, o engaste, como ele impede os deslocamentos x, y e também o giro do ponto onde ele é aplicado, então, como temos as três deslocabilidades impedidas, vão surgir, né, uma força reativa horizontal que eu estou chamando de NA, uma força reativa vertical que eu estou chamando de VA, além do momento aqui, ó, no ponto A, tá, que eu estou assumindo que ele seja um momento positivo, né, ou seja, o vetor momento ele é positivo. Além disso, né, temos a força distribuída de 3, a força concentrada de 10, essa força de 2 e a ação, né, da treliça sobre o pórtico, que resultam aquelas duas forças de 10 que nós comentamos no final do slide anterior. Então, para essa estrutura, vamos impor, né, as condições de equilíbrio, somatória de forças igual a zero, somatória de momentos igual a zero, para que a gente descubra quanto valem essas reações de apoio aqui. Ó,
né, que estão aqui. Isso que é o ponto-chave, para que depois a gente passe para a análise barra por barra. Então, fazendo aqui, ó, somatória de forças em x igual a zero, então eu terei o NA para a esquerda, ou força de 10 para a direita, então a gente descobre que essa reação de apoio NA ele vale 10 kN. Somatória de forças em y igual a zero, eu vou ter o VA, que é essa reação para cima, menos a resultante dessa força distribuída aqui, ó, de 3, né? Então fica 3 vezes o vão, que é 4, menos essa carga concentrada de 10, menos a resultante dessa força distribuída de 2, ó, que é 2 vezes o comprimento no qual ela está distribuída, que é 3, e menos a força aplicada no nó C, que é menos 10 igual a zero. Fazendo a continha, a gente descobre que a reação VA ele vale 38 kN. Fazendo agora a somatória de momentos Z em relação ao ponto A igual a zero, então nós teremos, né, o valor do momento, né, calculado por esta força de 10 aqui, ó, que resulta um momento negativo, né, o vetor momento ele entra no plano da lousa nesse caso, então fica sendo a intensidade da força, que é 10, vezes o braço de alavanca, que é 4, mais o momento gerado por essa força horizontal, que é 10 vezes 3, então, ou seja, ele dá um momento positivo, né, o vetor momento dele sai do plano da tela. Depois temos o momento causado pela carga distribuída, que é 2 vezes 3. Então, esse produto, né, de 2 vezes 3 me dá a força equivalente associado àquele carregamento distribuído, vezes 4, que é o braço de alavanca. Né? Então, negativo, porque o vetor momento associado a essa carga entra no plano da tela. Menos, né, 10, que é essa carga concentrada, vezes o 4, que é o seu braço de alavanca. E menos o momento devido à carga distribuída, que é 3 vezes 4. Então, 3 vezes 4 aqui, ó, me dá a força equivalente associada àquela carga distribuída, vezes 2, que é o braço de alavanca, né? Ou seja, que é a distância onde, do ponto de aplicação dessa força concentrada equivalente até o ponto onde nós estamos somando momentos, mais, é claro, o momento reativo. Então, fazendo essa somatória dos termos aqui, a gente descobre que o momento MA ele vale 98 kN vezes metro. Então, uma vez determinadas as reações de apoio, podemos passar para a análise barra por barra. E vamos começar essa análise com a barra BC. Então, o que a gente faz aqui? Ó? A gente isola a barra BC da estrutura e no ponto onde nós separamos, né, virtualmente a estrutura da sua continuidade, nós aplicamos aqui, né, as forças internas e as ações internas, né, melhor dizendo, né, que resultam nos esforços solicitantes. Então, como essa estrutura ela é um pórtico plano, então no ponto B, que é o ponto superior aqui, onde nós separamos a barra BC da sua continuidade, vão surgir uma força normal, uma força cortante e um momento fletor. Então, vamos impor o equilíbrio, né, sobre essa barra para que a gente consiga calcular essas ações internas. Fazendo somatória de forças em x igual a zero, então eu vou ter o 10, que é a força no ponto C, positivo, mais o V igual a zero. Então, descobrimos aqui que o meu V vale menos 10 kN. Então, você fala, deu negativo, o que isso quer dizer? Não, quer dizer que apenas, né, que o sentido que eu arbitrei aqui para a atuação da força V não é o sentido correto. O sentido correto é o oposto. Né? Então, essa força V, que atua na extremidade B da barra BC, na verdade, ele tem que estar atuando na horizontal, mas para a esquerda. Somatória de forças em y igual a zero, então eu tenho 10, que é essa força vertical aqui para baixo aplicada no ponto C, menos a força resultante dessa carga distribuída de 2 kN por metro. Então, basta que eu multiplique 2 pelo comprimento no qual ela está distribuída, que é 3, mais a força que está lá em cima. Então, com isso, a gente descobre que a força normal, aqui, ó, que atua na extremidade B da barra BC, tem que valer 16 kN. Por fim, somatória de momentos Z em relação ao ponto B igual a zero. Então, nós temos o momento devido a essa força horizontal, então 10 vezes 3. Essa força vertical de 10 não causa momento, porque ela concorre para o ponto. Essa carga distribuída de 2 kN por metro, ela também não causa momento, porque a sua força resultante ela concorre para o ponto em torno do qual nós estamos somando momento. O N e o V também não vão causar momento, porque eles estão aplicados no ponto, né, onde nós estamos calculando momento, ou seja, o braço de alavanca deles é zero. E temos o momento aqui, né, que nós aplicamos no ponto B, né, ou seja, o momento fletor exatamente naquele ponto ali. Então, quando a gente faz o equilíbrio, a gente descobre que este momento ele vale menos 30 kN vezes metro. E, de novo, né, se deu negativo, quer dizer apenas que o sentido que nós arbitramos para o momento aqui no ponto B não é o sentido correto. Então, o sentido correto dele é, na verdade, né, um momento cujo vetor, momento, ele é negativo. Então, isso faz com que a nossa setinha aqui, que indica, né, o momento, o sentido correto dele seja uma setinha curva no sentido horário. Então, uma vez determinadas as ações atuantes na extremidade da barra, podemos construir os diagramas de esforços solicitantes.
Então, para a força normal, então, se vocês se lembram, né, das relações diferenciais, o nosso dN de x dx é igual a menos P de x. Então, isso indica, né, que como a carga distribuída aqui, ó, na direção paralela ao eixo da barra ela é constante, isso faz com que a força normal tenha variação linear. Tá? Então, nessa situação, ó, como é linear, eu sei quanto que vale o valor da força normal lá em cima, que vale 16, sei quanto que vale o valor da força normal aqui embaixo, que vale 10. Como ambas as forças elas tendem a tracionar a barra que nós estamos analisando, isso aí faz, né, com que o nosso diagrama seja inteiramente de tração, com 16 na parte de cima, 10 na parte de baixo, positivo por indicar tração. No caso da força cortante, a nossa relação diferencial é o dV de x dx é igual a menos Q de x, ou seja, a variação da força cortante ao longo do comprimento da barra é igual a menos a cara da função, né, que nos dá o carregamento distribuído na direção perpendicular ao eixo da barra. Nesse caso, como nós não temos nenhuma função, nenhuma carga distribuída na direção perpendicular ao eixo da barra, então isso dá zero, né? Então, qual que é a função que eu derivo que me dá zero? É uma constante. Então, a função V, que descreve a força cortante na barra, ela é constante, como está mostrado aqui. Ó. E isso se reflete também do equilíbrio que nós fizemos. Então, na extremidade C eu tenho uma força de 10, na extremidade B eu também tenho uma força de 10, só que atua, né? Ó, como deu negativo do equilíbrio, ela está atuando na horizontal para a esquerda. E da nossa convenção de sinais, né, para traçado da força cortante, quando a força cortante tende a fazer a barra girar no sentido horário, isso para a gente é negativo, e se a barra tende a girar no sentido anti-horário, então isso aí tende a ser negativo. Né? Então, nesse caso aqui, ó, tanto a força inferior, né, essa força de 10, ela tende a fazer a barra girar no sentido anti-horário, quanto, né, essa força aqui, ó, de 10, né, que dá o V, ela também tende a fazer a barrinha girar no sentido anti-horário. Então isso para a gente aqui ele é positivo, ok? Então constante. Já o momento, né, o momento ele tende a tracionar sempre, a gente traça, né, o diagrama de momentos na porção tracionada. Então aqui, ó, a gente percebe, né, que como embaixo aqui, ó, o momento é zero pelo fato de ser um nó de treliça, e lá em cima o momento é dado pelo momento que nós equilibramos, né? Então a gente percebe que o sentido do momento correto, né, já que do nosso equilíbrio eu assumi que o momento gerava um vetor positivo, né, mas do equilíbrio ele deu negativo, então o vetor momento ele está entrando no plano da tela, isso faz com que a porção tracionada seja a porção esquerda da barra. Então se o cortante tem variação constante, o momento vai ter variação linear. Tá? Então, se tem variação linear, basta que eu conheça o valor do momento nas extremidades da barra para eu traçar essa reta. Embaixo ele vale 0, em cima ele vale 30, tracionando a parte esquerda. Uma vez que a barra BC está resolvida, vamos passar para a barra AB. Então, nessa barra, nós já tínhamos determinadas as reações de apoio antes, né? A força horizontal, a força vertical e o momento, e temos que calcular aqui os esforços solicitantes, né? Ou as ações internas no ponto B da barra AB. Então aqui nós arbitramos, né, o sentido de atuação da força normal, da força cortante e também do momento fletor, com estes sentidos, e vamos ver se os sentidos que nós arbitramos são os sentidos corretos. Então a força somatória de forças em x é igual a zero, então eu vou ter menos 10 para a esquerda, mais o n para a direita, isso dá zero, então a força normal de fato deu 10 positivo. Se deu positivo, quer dizer que o sentido que nós já arbitramos aqui é o sentido correto. Somatória de forças em y é igual a zero, então nós temos o 38, que é a reação do apoio, menos 3 vezes 4, que é a força equivalente, né, devido a essa carga distribuída de 3, mais o V, que na extremidade inferior. Então com isso a gente descobre, né, do equilíbrio que o V vale menos 26. Então o sentido correto de atuação do V ele é para baixo. E em termos de somatória de momentos, né, fazendo a somatória de momentos Z em relação ao ponto B igual a zero, então nós temos o momento de 98, menos, né, o momento devido à reação vertical, que é 38 vezes 4, mais 3 vezes 4 vezes 2, que é o momento devido a essa carga distribuída, mais o momento fletor ali no ponto B. Somando isso aí igual a zero, descobrimos que o nosso momento vale 30 kN vezes metro positivo. Certo? Então, com essas ações determinadas, então a gente já consegue traçar os diagramas de esforços solicitantes. Então a gente descobre o que aqui? Ó? Aqui a nossa força
normal atuante na barra, ela vai ter uma variação constante, já que eu não tenho nenhuma força distribuída orientada na direção paralela ao eixo da barra, e em especial, né, vai ser constante de tração 10, né, igual a 10 ao longo de toda a barra, já que o meu N na extremidade B ele é 10, igual à reação do apoio 10 na extremidade A. A força cortante, né, pelo fato de eu ter uma força distribuída na direção perpendicular ao eixo da barra, e além disso, né, uma força distribuída com distribuição constante, então se a força distribuída é constante, o cortante tem variação linear. Então nesse caso, ó, a minha força de 38 aqui, ela tende a fazer a barra girar no sentido horário, que na nossa convenção ela é positiva, e a força V, que está na extremidade B, eu arbitrei ela com sentido para cima, né, ou seja, orientada no sentido positivo de y, mas do meu equilíbrio ela deu negativo, então na verdade ela está orientada para baixo. Então como ela está para baixo, ela também tende a fazer a barra girar no sentido horário, que na nossa convenção ele é positivo também. Já os momentos, né, ó, se o cortante tem variação linear, o momento vai ter variação quadrática. Então, mas o ponto interessante aqui é que o nosso cortante ele não muda de sinal ao longo do comprimento da barra, né? Eu vou ter um cortante positivo na extremidade A e um cortante positivo na extremidade B, certo? Então, nessa situação, né, eu não tenho um valor de momento extremo, né, pode ser positivo ou negativo, máximo ou mínimo, não interessa, no meio da barra. Os valores de extremo do momento estão no extremo da barra. Então, nesse caso, eu já sei, né, que esse momento de 98 ele tende a tracionar a parte superior, né, da barra, enquanto que esse momento de 30 ele tende a tracionar a parte inferior. Então, basta que a gente ilustre, né, essa variação quadrática do momento, conectando, né, esses pontos, né, de 98 tracionando em cima, né, no ponto A e o 30 tracionando embaixo na extremidade B. Então, os diagramas, né, de esforços solicitantes para essa situação são os mostrados aqui na figurinha, né, os diagramas. Para a gente concluir, né, o exercício e checar se de fato o que nós fizemos está certo, nós temos que verificar se a somatória de forças e de momentos no ponto B dá zero. Ou seja, a gente tem que checar se o equilíbrio é atendido ali. Então, para isso que a gente faz, né, eu até coloquei essas duas figuras aqui embaixo para que a gente lembre dos valores que nós equilibramos anteriormente, né? Então, o que nós temos que fazer é tomar as ações internas que nós calculamos na extremidade B da barra ABC e reaplicarmos sobre o nó, né, com sentidos contrários, ou seja, aplicando, né, a terceira lei de Newton para as ações da extremidade B da barra ABC, e com isso a gente reaplica sobre o nó. O mesmo procedimento nós devemos fazer para a barra AB, ou seja, nós tomamos as ações internas que nós calculamos na extremidade B da barra AB e, por terceira lei de Newton, né, a gente reaplica esses caras aí sobre o nó. E com isso a gente faz, né, a verificação do equilíbrio, porque sobre o nó B nós temos a presença aqui de uma carga concentrada de 10 kN vertical, né? Então vamos lá, ó. Então, sobre o nó B que está aqui, ó, nós temos essa força concentrada de 10, que é a ação externa. Do lado esquerdo, que está aqui, ó, nós colocamos as ações que atuam na extremidade B da barra B. Então vamos para ela aqui, ó. Então, ó, se na barra, né, ó, na extremidade B da barra B, ou seja, sobre a barra, eu tenho uma força horizontal de N para a direita, né, já que ele deu positivo, então quer dizer que sobre o nó ele tem que ter um 10, atuando aqui na horizontal para a esquerda. Se sobre a extremidade da barra eu tenho uma força, né, ó, que como eu arbitrei ela para cima, horizontal, vertical para cima, mas do equilíbrio ela deu negativo, então sobre a extremidade da barra ela está vertical para baixo, sobre o nó ela tem que estar na vertical para cima. E o momento, né, ó, se ele está um momento aqui que é um momento positivo, vetor momento positivo sobre a extremidade da barra, sobre o nó tem que ter um momento negativo aqui, ó, de 30, certo? Na extremidade B da barra ABC a gente faz a mesma coisa, ó. Então eu vou ter uma força vertical aqui, que é orientada por essa forcinha N, que do nosso equilíbrio, né, ó, ele deu positivo, então se sobre a extremidade B da barra ABC eu tenho uma força vertical para cima, sobre o nó ele tem que estar para baixo, tem um 16 aqui, ó, né? Com relação à força horizontal, se sobre a extremidade da barra ela está atuando na horizontal para a esquerda, então quer dizer que sobre o nó eu tenho que ter na horizontal para a direita. Momento, né, ó, então se eu tenho um momento que ele é negativo, né, sobre a extremidade B, então sobre o nó temos que ter um positivo, que é esse 30 que está aqui, ó. Então quando a gente faz somatória de forças em x igual a zero, então esse 10 cancela com esse 10,
Somatória de forças em Y. Então eu vou ter aqui, ó, 10 mais 16, isso aqui dá 26, que cancela com esse 26 para cima, ok? Momentos, né? Então eu tenho menos 10 mais, menos 30 mais 30 igual a zero. Então o equilíbrio está satisfeito e o exercício resolvido. O exercício 2 dessa prova possui o seguinte enunciado: determine o deslocamento vertical do ponto D, o qual pertence ao sistema estrutural apresentado na figura abaixo. Além dos carregamentos apresentados na figura, sabe-se que a barra BC, e apenas esta barra, está submetida a um efeito de temperatura igual a menos 40 graus Celsius. Além disso, sabe-se também que a barra ACD, que é essa barra horizontal, ela é perfeitamente rígida e que existe uma mola entre os nós A e E. Considere que o E, que é o módulo de elasticidade longitudinal da barra BC, vale 100 GPa, a área da seção transversal da barra BC vale 7,15 cm², e que o K, que é a constante da mola AE, ela vale 775.000 kN/m, e além disso, né, que o coeficiente de expansão térmica da barra BC, ela vale 1,25 10 a menos 5, 1 sobre grau Celsius. Então essa estrutura que a gente está olhando aqui na tela, ela é uma estrutura isostática. Então, para eu calcular o deslocamento do ponto D, que é o que está pedindo no exercício, basta que a gente faça o quê? Né? Basta que a gente calcule o alongamento ou o encurtamento da mola nesse caso. Depois, a gente calcula o quanto essa barra BC, quanto ela se desloca na vertical. Então, aí, sabendo, né, o deslocamento vertical do ponto A e o deslocamento vertical do ponto C, como essa barra horizontal ela é perfeitamente rígida, então, com base nesses dois deslocamentos, a gente sabe que esses dois pontos, né, o ponto A e o ponto C, eles são conectados por uma reta, então a gente consegue calcular o ponto D por uma semelhança de triângulos, por exemplo. Né? Então a solução do problema passa, né, como é uma estrutura isostática, passa pela determinação das reações de apoio, em seguida, né, determinação do alongamento ou encurtamento da mola, depois determinação do alongamento ou encurtamento da barra BC. Com isso a gente descobre, né, os deslocamentos do ponto A e do ponto C, fazemos a regrinha de 3, né, ou semelhança de triângulos, determinamos aí quanto que vale o deslocamento do ponto D, que é o que pede no exercício. Então, para isso, a gente constrói aqui o diagrama de corpo livre. Então, no ponto B, né, como eu tenho um apoio móvel, então ele só impede o deslocamento vertical do ponto B. Então, com isso aparece essa força que eu estou chamando de FB para cima. Sobre a mola, né, então eu estou separando a mola da estrutura e estou arbitrando aqui. Esse sentido, na verdade, a gente não sabe. Né? A gente arbitra, impõe o equilíbrio e, com base no sinal do equilíbrio, a gente descobre se o sentido que nós arbitramos para as ações é o sentido correto ou não. Então, eu arbitrei aqui, né, ó, de que a minha força da mola, né, ou seja, a ação da mola sobre a barra rígida, ela resulta uma força vertical para cima. Então, pela terceira lei de Newton, né, então eu assumo que a ação da barra horizontal sobre a mola resulte também uma força vertical, porém orientada para baixo. Tá? Então eu vou assumir inicialmente que essa mola ela está comprimida, mas o resultado, né, se ela está de fato comprimida, a gente vai descobrir do equilíbrio. Então vamos fazer aqui, né, ó, considerando apenas esse sistema de barra perfeitamente rígida e barra de treliça, né, essa barra BC, vamos impor, né, a somatória de momentos em relação ao ponto A igual a zero, para que a gente já descubra quanto que vale a reação FB. Então eu vou ter aqui, ó, menos 3, que é o momento aplicado, menos 5 vezes 5 vezes 2,5, que é o momento associado a essa carga distribuída. Então 5 vezes 5 é a força equivalente associada à carga distribuída, 2,5 é o seu braço de alavanca, menos, né, o momento devido à carga distribuída de 3 kN/m. Então eu vou ter 3 vezes 2, vezes 2, que é o braço de alavanca, né, ou a distância, que é a vertical entre a linha de ação da força concentrada equivalente e o ponto em torno do qual estou somando os momentos, mais o momento devido à reação de apoio FB, que é FB vezes 2. Né? Então, lembrando sempre, né, que o momento a gente calcula usando a regra da mão direita, uma vez que o momento fletor ele é um produto vetorial dos vetores força e distância. Então, para a gente calcular o momento, a gente põe a ponta, né, a ponta dos dedos no sentido de atuação da força, braço de alavanca apontado sempre do ponto de aplicação da força para o eixo ou para o ponto em torno do qual estou somando o momento. Regra da mão direita, então para onde o seu polegar apontar é o sentido de atuação do vetor momento. Então nesse caso esse momento de 3 aqui, ó, kN/m, ele é um momento negativo porque o vetor momento está entrando no plano da tela, assim como também são negativos os momentos devido à força distribuída de 5 kN/m, 3 kN/m e positivo é o momento devido à força FB.
Então, a gente faz esse equilíbrio aqui, a gente descobre que o FB vale 38,75 kN. Perfeito. Fazendo agora a somatória de forças em Y igual a zero, então eu tenho a força da mola para cima, menos a força equivalente devido a essa carga distribuída de 5, que é menos 5 vezes 5, menos 3 vezes 2, que é a força equivalente associada a essa carga distribuída de 3 kN por metro, e mais o 38,75. Quando a gente faz essa somatória, a gente descobre que a força da mola vale menos 7,75. Então, o que isso quer dizer? Né? O sinal menos aqui, ó, quer dizer apenas que o sentido que eu arbitrei para a força da mola não é o sentido correto. Né? Então, o sentido correto da força da mola é o sentido oposto. Tá? Então, sobre o ponto A, essa força da mola aqui está na vertical, mas não de baixo para cima, e sim de cima para baixo. Então, como consequência, né, ó, a mola que está aqui embaixo, ó, essa força que eu assumi inicialmente que ela era vertical atuando de cima para baixo, ela não é assim. Né? O sentido correto dele continua, obviamente, sendo na vertical, mas o sentido correto ele é de baixo para cima. Então, se eu tenho uma mola, né, cuja força que atua sobre ela tende a alongá-la, né, como é o sentido correto da força da mola, então eu tenho uma mola vertical com uma força vertical para cima, isso faz com que a mola ela alongue, faz com que a mola ela estique. Então isso aí, ó, essa conclusão, com base nessa análise simples, isso permite dizer que o ponto A ele vai subir, né, uma vez que a força que está atuando sobre a mola faz com que a mola se alongue, né, ela se distenda. Então isso faz com que o ponto A ele sobe. Né? Então como que eu faço para calcular esse alongamento da mola? Cara, é simples, só usar a lei da mola. A força da mola é igual à sua constante elástica vezes o deslocamento. Então a força da mola é 775 kN, que é igual à constante K da mola fornecida no problema, que é 775.000, vezes o deslocamento. Fazendo essa continha, a gente descobre que o deslocamento da mola é 1 vezes 10 a menos 5 metros. E além disso, né, esse deslocamento aqui ele é para cima pelo fato, né, ó, da força que atua sobre a mola ser uma força vertical para cima. Então isso faz com que a mola ela se distenda, ela aumente de tamanho. Então, se a mola aumenta de tamanho, então isso faz com que o ponto B, com que o ponto A, perdão, ele se desloque para cima. Vamos isolar agora a barra BC do restante da estrutura para que a gente consiga determinar quanto que vale o diagrama de força normal nessa barrinha. Então, se eu isolar, né, essa barrinha BC do seu restante, a gente sabe o quê? Né? Que eu tenho uma reação de apoio no ponto B que vale 38,75, tenho a força distribuída de 3 kN por metro que atua sobre ela e tem aqui embaixo a força normal. Perfeito. Então vamos fazer a somatória de forças em Y igual a zero para descobrir quanto que vale a força normal que atua lá embaixo. Então eu vou ter 38,75 para cima, menos 3 vezes 2, que é a força equivalente associada a essa carga distribuída, né, de 3 kN por metro, menos o N igual a zero. Então, do equilíbrio, a gente descobre que a minha força normal lá no ponto C, ele vale 32,75. Como, né, sobre essa barra atua uma força distribuída orientada na direção paralela ao eixo da barra, e essa força ela é constante, então isso aí, pelas relações diferenciais que nós vimos em sala de aula, faz com que o diagrama de força normal possua uma variação linear. Então, nesse caso, eu vou ter, né, uma força de 38,75 tracionando a parte superior, uma outra de 32,75 tracionando a parte inferior, e aí essa variação ela é linear. Então, o diagrama de força normal para essa barra, ó, é essa, 38,75 na parte superior, 32,75 na parte inferior. Então, qual que é a função que governa aqui a variação da força normal ao longo do comprimento da barra? Eu posso, né, como o deslocamento que nós vamos calcular ele é um deslocamento relativo, então não importa se eu definir essa função como seno, né, da maneira como eu escrevi aqui, ó, de 38,75 menos 3x, né, de tal maneira que quando x é zero, eu tenho a força normal de 38,75, e quando x vale 2, né, eu tenho a força normal de 32,75 aqui embaixo. Ou eu poderia também definir essa força normal como sendo 32,75 mais 3x. Né? Dá no mesmo, porque o que importa é a integração dessa função, e essa integração ela vai me dar o deslocamento relativo entre as extremidades. Então, fazer a solução dessa questão com base nesses dois referenciais, os dois vão dar a mesma resposta, ou se vão conduzir a resposta certa. Eu optei aqui por considerar como a minha origem a parte superior da barra, né? Então por isso que eu escrevi a força normal dessa maneira. Então o deslocamento relativo, né, entre os pontos B e C vai ser dado por essa integral de 0 até 2 da força normal dividido pelo seu EA, isso ao longo do comprimento da barra,
mais o alfa L delta T, porque o problema nos diz que esta barra, e apenas ela, está submetida a uma variação de temperatura de menos 40 graus. Então, com isso, a gente vai ter, né, uma integral de 0 até 2 do 38,75 menos 3x, que é a função força normal, dividido, né, pelo módulo de elasticidade longitudinal, que é o 100 gigapascal. E aqui eu estou transformando o gigapascal para quilonewtons por metro quadrado, né, para que a gente tenha unidades compatíveis de força e também unidades compatíveis de distância, né, de comprimento. E aqui dividido também, né, pela área da seção transversal, que é 7,15 centímetros quadrados, isso faz com que eu tenha 7,15 metros quadrados. E aqui temos o efeito de temperatura, né, temos o alfa, o comprimento da barra e o delta T, que é menos 40 graus Celsius. Quando a gente faz essa operação, a gente descobre que o deslocamento aqui, ó, relativo, né, entre as duas barras, ele é zero. Tá? Então você fala, puxa, o que isso significa? Bom, quer dizer que, como nós temos a ação de uma força normal positiva, né, ela é de tração, a força normal ela tende a alongar a barra, né, pelo fato dela ser de tração, né, nesse problema. Só que nós temos um efeito de temperatura que é negativo. Então, a variação de temperatura negativa faz com que a barra se encurte. Né? Especialmente nesse problema, esses dois efeitos aqui eles se anulam. Né? Então, ou seja, o que a força normal tenderia a alongar a barra, o efeito de temperatura faz com que compensa, né, esse deslocamento causado pela força. Então, isso faz com que o deslocamento relativo entre as duas extremidades seja zero. Como o ponto B está submetido a um apoio móvel, então o deslocamento do ponto B é zero, isso faz com que o deslocamento do ponto C também seja zero. Certo? Então, dessa maneira, ó, o que a gente consegue dizer? Ó? Eu sei que na ponto A eu tenho um deslocamento da mola, que nós já calculamos no slide anterior, que é 1 vezes 10 a menos 5 metros para cima, né, já que a mola ela distende, a mola ela alonga. No ponto C, o deslocamento é zero, que nós acabamos de calcular aqui. Então, o que nos interessa é o deslocamento do ponto D. Então, é só a gente fazer aqui uma regrinha de 3. Ó. Então, o deslocamento da mola está para esse comprimento de 2, tá? Da mesma maneira com que o delta dele está para o deslocamento de 3. Então, fazendo isso aqui, a gente descobre, né, que o deslocamento do ponto D ele é 3 sobre 2 o deslocamento da mola. Então, o deslocamento do ponto D ele é 1,5 vezes 10 a menos 5 metros. E, além disso, né, como o ponto A sobe, e aqui no ponto C o deslocamento é zero, isso indica que o deslocamento do ponto D ele é para baixo. Finalmente, né, para a última questão da prova, tem o seguinte enunciado. Para a estrutura analisada no exercício anterior, sabe-se que a conexão da barra vertical BC com a barra perfeitamente rígida é efetuada por meio de um pino, conforme indica a figura abaixo. Determine a tensão de cisalhamento atuante no pino, sabendo que o seu diâmetro é igual a 10 milímetros. Então, esse problema ele é bem interessante, né? E lembrando do equilíbrio que nós fizemos lá no slide anterior, a gente verificou que no ponto C, né, a força normal na barra é 32,75. Como essa força normal ela é de tração e ela vai ser transmitida, né, através de um bracinho aqui, que é esse que está oculto, e esse outro bracinho que está visível nessa figura aqui que está mostrada no canto inferior direito, então é como se esse 32,75 fosse transmitido, né, metade por uma barrinha, metade pela outra que está lá atrás. Então, como essa força ela é de tração, né, então, ou seja, analisando a interação do pino com a barra, então sobre a barra eu tenho uma força para baixo, né, então isso por ação e reação, terceira lei de Newton, sobre o pino eu vou ter uma força para cima. Então, se eu analisar aqui esse pino que está aqui, se eu dividir o 32,75, então eu vou ter 16,375, né, em uma extremidade, devido à transmissão da força normal por uma das barrinhas. Depois o 16,375, que é a força normal, né, a outra metade da força normal, dividido pela barra BC total, mas transmitido por essa outra barrinha que a compõe. E para que o equilíbrio aconteça, o que tem que aparecer? Né, tem que ter a ação da barra rígida sobre o pino, que é nada mais, nada menos, né, do que a somatória das duas forças que nós temos aqui sendo aplicadas sobre o pino. Então, que dá, na verdade, a força normal, que é 32,75. Então, quando a gente traça aqui, né, o diagrama de força cortante sobre o pino, então a gente vai ver, né, que o diagrama ele é composto, né, por 16,375 de força cortante aplicado em ambos os seus extremos. Como as duas forças, né, elas têm sentidos iguais, então em uma porção do pino eu vou ter uma força cortante positiva, na outra extremidade do pino eu vou ter uma força cortante negativa. Então, simples.
Mas apesar delas terem sinais diferentes, ainda os módulos, né, ou as suas intensidades são iguais. Então, para a gente calcular a tensão de cisalhamento, né, o que a gente faz? Né? Toma a razão entre a força cortante e a área. Então, a força cortante que nós temos aqui, né, é o maior entre elas, e tanto faz eu tomar uma ou outra, né, já que em módulo elas são iguais. Eu vou ter o 16.375 dividido pela área da seção transversal do pino, que é, como disse, né, no enunciado aqui, o diâmetro ele é igual a 10 milímetros, então isso me diz que o raio ele é 5 milímetros, ou, como está mostrado aqui na continha, 5 vezes 10 a menos 3 metros, isso ao quadrado. Então, fazendo a conta, a gente descobre, né, que a tensão de cisalhamento no pino é 208.500 kN por metro quadrado. Então, era isso a resolução da terceira questão. Então, essa prova foi uma prova bem simples, cujo, né, como sempre, né, o objetivo da prova é sempre fazer a prática dos conceitos fundamentais do curso, que nesse caso, até o presente momento, né, envolve equações de equilíbrio, né, transferência, né, de ações, transferência de esforços ao longo de elementos estruturais distintos, né, cálculo de deslocamentos em elementos carregados axialmente e depois, né, definições de tensão e deformação, tanto normais quanto de cisalhamento, né, e distorção, médios em problemas simples, como foi o caso do último exercício que nós resolvemos na prova hoje. Muito obrigado pela sua atenção, um grande abraço.